Abra sua Bíblia em Mateus 16. Nós vamos ler do 21 ao 28. Mateus 16, do 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar? Deus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar aqui em comunhão com nossos irmãos para prestar um culto a Ti. Nós lemos a Tua palavra e Espírito Santo de Deus nos ajuda, primeiro a expor a Tua palavra com fidelidade, com clareza. E também, Senhor, que os nossos irmãos, ao ouvir a Tua palavra, possa compreender, Senhor, possa passar por sua mente e cair no coração. Nos ensina e nos ajuda a compreender o Teu Evangelho, ó Deus. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você não precisa voltar, mas se você ver no capítulo 14 de Mateus, nós vamos perceber que a partir do verso 14, os discípulos vão ver o que Cristo era capaz de fazer. A partir do capítulo 14, nós vamos ver grandes feitos de Cristo. O capítulo 14 vai nos dizer que foi feito ali a primeira multiplicação de pães. A Bíblia vai dizer que tinha uma multidão que estava com fome, e com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia vai dizer, logo a seguir desse feito maravilhoso, nós vamos ver mais um milagre, que eu fico imaginando que cena pomposa, que cena maravilhosa, você como discípulo, vê o seu mestre andando sobre o mar. A Bíblia vai dizer também que no capítulo 14, que Jesus chega em Genezaré, e irmãos, quem tocava em Jesus era curado. No capítulo 15, a Bíblia vai continuar nos narrando os grandes feitos de Cristo. A Bíblia vai dizer que ali ele é procurado pela mulher cananeia e ele cura a filha endemoniada daquela mulher. A Bíblia vai dizer que depois ele vai para Galileia, irmãos, e uma multidão de coxos, aleijados, cegos e mudos eram curados e todos se maravilhavam. E o versículo 31 que vai nos dizer, então glorificavam ao Deus de Israel.
No capítulo 15, ele vai também realizar a segunda multiplicação de pães. Com 7 pães e alguns peixes, ele alimenta mais 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Para os discípulos que o acompanhavam, eles estavam vendo ali o Cristo sensacional, o Cristo de milagres, o Cristo que encanta, o Cristo que atrai. Mas o capítulo 16, Cristo vai ter uma conotação diferente e ele vai querer que os discípulos não foquem nos milagres, mas que os discípulos entendam a sua verdadeira missão. E no verso 16, ele vai começar dizendo assim, vamos lá. Aliás, o capítulo 16, o verso 13, desculpa. E a partir aqui que do verso 13 do capítulo 16, nós vamos ver uma conversa mais direta aos seus discípulos. Uma conversa mais pessoal. E no verso 16, ele se vira para seus discípulos e diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus? É como se Jesus, ele estivesse perguntando aos discípulos: quem eu sou para o mundo? Os meus milagres me tornam uma pessoa extraordinária, isso não resta dúvida. Mas isso é muito pouco. Quem sou eu para o mundo? Aí, irmãos, na sequência, os discípulos vão dizer: Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Interessante que Herodes, ele já tinha dito isso, que Cristo poderia ser João Batista. E alguns acreditavam que os que morriam como mártires, que foi como João Batista morreu, ressuscitava antes dos demais. Eles vão dizer: Senhor, o mundo está dizendo que tu és Elias. O mundo estava dizendo que Cristo era Elias pelo fato de Elias ter feito grandes milagres. E Cristo também fazia. E eles continuam dizendo: Senhor, alguns dizem que tu és Jeremias. Em algum momento do ministério de Jesus, alguém associou ele a Jeremias, porque Jeremias era conhecido pelo profeta que chorava, e Cristo algumas vezes chorou. E eles vão dizer: Senhor, alguns estão dizendo que tu é um dos profetas. Mas, irmãos, se nós analisarmos bem, todas essas pessoas já tinham morrido. Somente Elias tinha sido transladado, mas todos aqui morriam. Aliás, todos aqui já tinham morrido. Revela que a revelação que o mundo tinha de Cristo era uma revelação mística. Até porque os gregos, eles defendiam a transmigração das almas há mais de 500 anos. Então era uma visão errada. O mundo sempre vai ter diversas opiniões sobre Cristo. Eles não conseguem enxergar o Cristo bíblico como nós conseguimos. As suas opiniões são falsas, são construídas em cima de enganos. Eu trouxe aqui rapidamente algumas teorias que algumas religiões têm de quem é Cristo. Se você perguntar para um espírita praticante, um espírita que estuda a doutrina, ele vai dizer que Cristo é um espírito criado por Deus como todos os outros, e que está muito à frente em sua caminhada evolutiva. Seria o tipo mais perfeito que Deus teria oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. Se você perguntar a alguém que frequenta o candomblé, eles vão dizer que Jesus é Oxalá. Porque Oxalá no candomblé, ele é conhecido e considerado como o primeiro dos orixás. Se você perguntar a um judeu praticante quem é Cristo, ele vai dizer que Jesus foi um falso Messias.
Porque para eles, o verdadeiro Messias ainda não chegou, pois a era messiânica ainda não está presente. Se você perguntar ao islamismo quem é Cristo, eles vão dizer que Jesus foi um dos grandes mensageiros enviado por Deus para orientar o seu povo e teria profetizado a vinda de Maomé. Vários conceitos sobre Cristo, vários conceitos pautados em mentiras. E eles dizem isso: Senhor, para o mundo, tu és isso. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Cristo agora se dirige ao seu povo, aos seus discípulos. É como se Cristo estivesse dizendo: vocês não podem ter a mesma opinião que o mundo. Vocês que foram escolhidos para pregar o evangelho do reino, o que vocês entendem de mim? Para vocês poderem falarem de mim, vocês precisam entenderem quem eu sou. E a pergunta hoje, irmãos, quem é Cristo para a igreja hoje? É o Cristo do Vale de Sal? É o Cristo das Fogueiras Santas? Quem é Cristo para a igreja? Como nós temos pregado Cristo ao mundo? Para vocês, quem eu sou? Aí um comentarista vai dizer assim: como podem ser considerados ministros de Cristo aqueles que estão enganados a seu respeito? Se forem pensamentos corretos, teremos uma vida abençoada. Se forem pensamentos errados, teremos grandes problemas. A igreja tem passado por grandes problemas. Porque a igreja não tem entendido quem é Cristo. Verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, aqui está a nossa confissão de fé. Aqui está o que diferencia o cristianismo das outras religiões. Pedro disse: se tu és o Filho do Deus vivo, tu tens a mesma natureza que Deus. Para o cristianismo, o nosso Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Para nós, Jesus Cristo tinha que ser 100% homem, porque Ele precisava estar na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Mas Ele também precisava ser 100% Deus. Isso é o nosso diferencial. Jesus Cristo para nós, Ele é Filho do Deus vivo. Aí o verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Cristo estava dizendo: não se conhece a mim pelo conhecimento humano. Se Deus não se revelar a nós para nos dizer quem é seu Filho, é impossível nós sabermos quem é Cristo. Então, qual é a conclusão que você tem? Infelizmente, é que essas pessoas que lotam as igrejas evangélicas brasileiras e que não têm um verdadeiro entendimento de Cristo, ainda não tiveram a revelação de Deus. A fé salvadora é dádiva de Deus. Só podemos conhecer a Cristo por revelação divina. Irmão, se Cristo não intervir na nossa história, é impossível os nossos olhos serem abertos e nós compreendermos essa verdade bíblica. Aí nós vamos para o verso 21, que foi o que nós lemos e é o que nós vamos trabalhar hoje. J.C. Ryle, comentando esse texto que nós vamos ver hoje à noite, ele diz assim: a partir do verso 21, Jesus começa a discipular os seus discípulos. A partir do verso 21,
Jesus começa a apresentar duas verdades tão esquecidas por nós. Irmãos, nós precisamos vigiar, viu? Para não esquecermos dessas verdades. Tem sido muita coisa acrescentada ao cristianismo, mas o alicerce dele tem sido esquecido. O alicerce dele não tem sido mais trabalhado nas igrejas. E ele é como se Cristo quisesse trazer os seus discípulos, dissesse: acordem, milagres é bom, milagres é bom de se ver. Milagres é para dar glória a Deus, mas milagre não é o foco. O milagre deve convergir a Cristo. O milagre não é o fim do cristianismo. O milagre não é o ápice do cristianismo. Acordem. Não se empolguem com o que vocês estão vendo. Irmãos, você vê Cristo andando sobre o mar. Meu Deus. Não tem mais como você dizer: eu quero ficar aqui contemplando isso. Mas Cristo diz: não é isso. Cristianismo não é êxtase. Cristianismo não é sentir. Cristianismo não é empolgação. Cristianismo tem outra direção. Aí, a partir de agora, ele vai nos trazer duas verdades. A primeira verdade que nós vamos ver essa noite, que está do verso 21 ao 23, que eu e você não pode esquecer, que o nosso Cristo, irmãos, ele é sofredor. Ele veio morrer, ele veio se tornar maldito, ele veio para servir, ele veio para derramar sangue, ele veio para ser sacrificado. Segunda verdade que nós vamos ver, que está no versos 24 ao 28, que assim como Cristo sofreu, seus discípulos também devem sofrer, estar preparados e dispostos a isso. Aí já é um pouco mais difícil. Aí já complica um pouco mais. E ele vai dizer que o que nós temos de mais valor, sabe o que é? A nossa alma. Vamos para a primeira verdade. Verso 21. O nosso Cristo, ele é sofredor. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. No verso 21, Jesus começa a falar dos seus sofrimentos. Jesus aqui vai começar a dizer: até agora, vocês passaram um tempo vendo o Cristo vencedor, vendo o Cristo que realiza milagres. Mas eu vou agora começar a passar para vocês, eu vou começar a mostrar para vocês que esse Cristo que vocês estão dando glória, ele é sofredor. Desde esse tempo, aí está dizendo, que tempo? É como se Cristo estivesse dizendo: vocês já sabem quem eu sou, porque vocês disseram que eu sou o Cristo, o Filho dos Deus, que dos Deus vivo. Vocês estão fortalecidos na fé, então eu vou começar a apresentar o Cristo sofredor. Aí a primeira coisa nesse versículo que ele vai dizer é o lugar. Era necessário seguir para Jerusalém. O lugar aonde Cristo ia sofrer era Jerusalém, porque era em Jerusalém aonde todos os sacrifícios eram oferecidos. Era em Jerusalém que o povo, quando pecava, subia anualmente para expiar o seu pecado, para dar aquele animal. Aí ele está dizendo: é em Jerusalém que esse cordeiro imaculado, que esse cordeiro perfeito, é lá que vai ser feito o maior sacrifício por vocês, em Jerusalém. Quem o faria sofrer? Ele vai dizer: os religiosos.
Os romanos iam o condenar, mas a responsabilidade seria do sinédrio. Irmãos, e o que ele iria sofrer? Tinha que ter sofrimento. O pecado tinha que ser pago. O pecado tinha que ser expiado. Aquele animal que era todo ano imolado, derramado seu sangue, tinha sofrimento. Então, aquele ser perfeito que estava tomando as nossas dores, os nossos pecados e as nossas mazelas, assim como aquele animal que fazia sombra para ele sofria, ele também ia ter que sofrer, porque ele ia tomar sobre si toda a ira de Deus. Ele estava dizendo que sem derramamento de sangue não tinha condições de ter remissão de pecado. Sem sacrifício do cordeiro, a lei não poderia ser cumprida. Cristo estava dizendo, os açoites que vão fazer profundos cortes nas minhas costas, é necessário. As câimbras que eu vou sentir ali na cruz do Calvário, elas são necessárias. Tudo isso é necessário para que o meu povo, diante do meu Pai, seja justificado. Era o justo sofrendo pelo injusto. Era o santo sofrendo pelo culpado. É isso que ele vai dizer. Mas ele vai terminar aqui dizendo que no versículo 21, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele estava dizendo, os meus sofrimentos vão ter uma recompensa. E a recompensa vai ser a ressurreição. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que Cristo suportou a afronta, Cristo suportou a vergonha, Cristo suportou o escárnio, porque estava prometido algo para ele. E essa promessa era a ressurreição. A ressurreição de Cristo foi a prova que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Foi com essa esperança que Cristo suportou os sofrimentos. E é nessa esperança que nós, como discípulos, devemos suportar os sofrimentos do vindouro, deste mundo. É tendo a esperança de ressurreição. Dessa forma, devemos considerar o seu sofrimento, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que se sofremos com ele também reinaremos. E ele aí começa a falar dos seus sofrimentos. Aí nós vamos... Aí, irmãos, por que Cristo fala dos seus sofrimentos? Primeiro, porque Cristo queria deixar muito certo que os sofrimentos dele não estavam fora do controle de Deus. Irmãos, Deus controla todas as coisas. Tudo que acontece neste mundo é debaixo do controle de Deus. Cristo queria tirar o foco dos milagres e lhes direcionar ao sofrimento, porque é pelo sofrimento que a gente vai para a glória, é pelo sofrimento que a gente ganha a coroa, é pelo sofrimento que a gente herda a vida eterna, é pelo sofrimento que nós vamos ver a Deus. Aí ele está explicando, aí entra Pedro. Irmãos, eu não estou pegando ultimamente que no pé de Pedro, é coincidência. Aí vem Pedro no verso 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, por que Pedro fez isso? Aí... um comentarista vai dizer assim, pode haver muita ignorância espiritual, mesmo em um verdadeiro discípulo de Cristo. Sabe por que Pedro chamou Cristo à parte e disse, não, Senhor, Tu és o meu Senhor. Eu te vi fazendo coisas maravilhosas, como é que Tu vais sofrer? Esse foi o lado corrompido de Pedro, é aquele que está sempre... pronto a rejeitar os sofrimentos, irmãos. É aquele nosso lado de ser humano. Quem quer sofrer?
Quem quer sofrer numa cultura hedonista, que prega que você veio a este mundo para ser feliz, que você precisa realizar todos os seus sonhos e que tudo aquilo que se coloca no teu caminho e que te é empecilho, você tem que se desfazer dele. Porque o mais importante são os seus projetos, são os seus ideais, e você tem que tomar decisão não em cima de valores, não em cima de princípios, mas você precisa tomar decisão em cima dos seus sentimentos. Eu estava comentando com o Helder, eu estava em um determinado local, e uma mulher muito espiritual, entre aspas, conversando comigo. Eu estou em processo de separação, minha irmã. Irmã, quantos anos de casado? 27. Mas o marido da irmã é cristão? Não, o meu marido é uma bênção. Só que eu não aguento mais ele. E eu cansei. Acabou-se. Mas nós estamos bem, irmã Janeide. Foi como um acordo. É esse lado que não quer suportar. É esse lado que não quer relevar. É esse lado que não quer andar mais uma milha. Foi esse lado de Pedro que disse: não, Senhor. Isso não pode acontecer com isso. Irmãos, olhando pelo plano de Deus, vamos entrar dentro do plano de Deus. Jesus não poderia, em hipótese alguma, evitar os sofrimentos. Olha o que Pedro estava propondo a Cristo. Não cumpre os planos de Deus na tua vida. Foge dos planos de Deus para ti e para a humanidade. Porque Cristo não podia sair do sofrimento. Sabe o que é que a gente aprende? Satanás nos envia tentações, muitas vezes por pessoas mais próximas de nós. Olha para a história bíblica. Quem foi que deu o fruto a Adão? Aminon estava apaixonado por sua meia-irmã. Foi se confidenciar com um amigo. Ele disse: chama ela, faz de conta que tu estás doente, pede para ela vir te fazer comida e estupra. Qual foi o conselho dos amigos do filho de Salomão, Roboão? Se teu pai era um pouco severo, tu tem que ser mais. Então, muitas vezes, irmãos, quem é usado por Satanás é quem está perto de nós. Quem quer nos afastar dos planos de Deus, fala a língua de Satanás. Quem fala muitas vezes o que você quer ouvir, não vem da parte de Deus. Porque quem vem que da parte de Deus quer que você cresça como pessoa, quer que você se arrependa, quer que você mude de vida. E não quem massageia seu ego, vendo você todo errado, vendo você caminhando para o precipício e não fala nada. Foi isso que Pedro fez. Aí Cristo olha para ele e diz: Pedro, tu me serve de escândalo. Se essa frase fosse para o grego, seria Cristo dizendo: Pedro, tu és o meu empecilho. Tem coisa que é empecilho, viu? Eu não sei qual os seus empecilhos, mas você precisa se livrar urgentemente. Tem relacionamento que é empecilho. Tem profissão que é empecilho. Tem emprego que é empecilho. Eu não sei quais são os seus empecilhos. Mas Cristo, sempre ali, determinado na sua missão, olha para Pedro e diz: te arreda, Satanás. É porque ele estava dizendo que Pedro estava possesso? Não, irmãos. Pedro estava dizendo que as palavras de Pedro queriam que Jesus desistisse da cruz. E que naquele momento ele estava sendo usado sim por Satanás. O que aprendemos? Que quem deseja cumprir os propósitos de Deus encontrará obstáculos e oposição dentro ou fora do convívio. Isso é claro. A
Aqueles que nos impedem de fazer algo para Deus ou de sofrer por Ele, são nossos inimigos, não quer o nosso bem. Aí Jesus vai dizer: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando é que nós cogitamos das coisas de Deus? É quando as coisas, irmãos, que nós pensamos, fazemos, glorificam a Ele, satisfazem a Ele. E para isso é necessário mortificar os nossos desejos. Esse nosso lado humano que tende a pegar atalhos, que tende a evitar sofrimento, a gente precisa mortificar. É quando a gente está cogitando das coisas de Deus. Mas como é que nós sabemos? Olha para as suas escolhas. Olha para teus projetos. A forma como você escolhe relacionamento diz quem você é. Diz se você cogita das coisas de Deus ou das coisas do mundo. A forma como você encara a sua profissão vai dizer se você cogita das coisas de Deus ou das coisas do mundo. A forma como você trata sua esposa, a forma como você trata marido e filho, tudo isso vai dizer se você cogita das coisas de Deus ou das coisas do mundo. Quais são as coisas dos homens? São aquelas que satisfazem a nós mesmos. Você acha que se você perguntar a um missionário, você preferia estar em sua casa ou estar na janela 1040? Humanamente falando. Quantas vezes Euda diz assim: eu poderia ser um crente que fosse para a igreja, ter minha profissão. Tá. Ia ser salvo do mesmo jeito, não ia? Ia. Mas nós não fazemos a nossa vontade, irmãos. Nós fazemos a vontade de Deus. É quando pela graça de Deus nós começamos a cogitar das coisas do alto. Isso não é ser super crente, isso não é ser super espiritual. É a graça de Deus que nos faz entender que não adianta ir contra os propósitos de Deus. Pedro, tu estás cogitando da coisa dos homens. Não. Isso foi a primeira verdade. Que o Cristo, ele era sofredor. Aí agora, ele vai para algo mais duro. Porque ele vai se referir especialmente aos seus discípulos. Ele vai adentrar aqui na segunda verdade. Que seus discípulos também devem sofrer, estar preparados e dispostos a isso. Esses versículos, irmãos, são muito pesados. A verdade é essa. Jesus sabia que as multidões o seguiam apenas pelos milagres. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer assim: ser discípulo não é apenas professar doutrinas certas, é seguir o Cristo crucificado. A vida cristã não é um convite para um parque de diversões, mas uma jornada de renúncia e morte. Cristianismo não é você ser inscrito no rol dos membros de uma igreja. Não é você apenas fazer parte de uma comunidade. Irmãos, a gente tem visto isso nesses últimos dias, tanto escândalo. Meu Deus, tem misericórdia. E os ímpios estão zombando, viu? Estão escarnecendo, estão botando para arrebentar. Porque cristianismo não é isso. Cristianismo é morte, cristianismo é cruz. Aí ele vai agora pegar pesado. Verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Cristo vai dizer, se alguém quer, é interessante, né? Salvação é pela graça. Mas a soberania de Deus não tira a vontade humana. Cristo está dizendo aqui que é preciso predisposição para lhe seguir. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, o problema é que alguns que seguem Cristo, eles querem os benefícios. Eles querem o glamour, porque hoje está na moda ser gospel, ser crente. Não é assim? Ser conservador, ser de direita. Hoje está na moda. Alguns querem o glamour, querem os milagres, querem a prosperidade, querem a saúde, mas irmãos, não querem o preço de ser discípulo, que é cruz, renúncia e arrependimento. Aí ele está dizendo, se alguém quer vir após mim, para nós seguirmos a Cristo, nós somos alcançadas pelo Evangelho da graça, a palavra, através do Espírito Santo, ela é revelada a nós compreendemos, mas irmãos, para seguir a Cristo, existem os termos de Deus, e os termos de Deus são inegociáveis. Aí ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que é negar a si mesmo? Irmãos, vamos aprender o que não é não negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é você não ter projetos pessoais. Não é você ser uma pessoa infrutífera. Ah, eu estou negando a Cristo. Eu vou me sentar, vou comer e dormir, porque um dia eu vou para a glória. Não é isso. Negar-se a Cristo é nos rendermos totalmente à vontade de Deus. Porque quando nós olhamos para a vida de Cristo foi marcada pela renúncia. Está sendo pregado aqui essa série de Filipenses. E Filipenses 2, 7 e 8 vai dizer, antes, falando de Cristo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Negar-se a si mesmo é você estar debaixo da vontade de Deus. Sabe por que é desafiador? Porque renúncia vai contra a nossa natureza caída. Larga é a porta, mais estreito o caminho. É impressionante como nós gostamos de coisas que mexem com o nosso lado assim de satisfação. Eu tenho um sobrinho. Ele vai fazer 3 anos. Inteligente, não. E eu dizia a ele, Isaac, não tome Coca-Cola. Coca-Cola é ECA. Aí deram Coca-Cola a ele. Aí ele disse, titia, eu tomei Coca-Cola. Não é ECA, não. É isso. Porque a gente gosta daquilo que nós temos prazer. Coca-Cola não é ECA. Pecado não é ECA. A gente gosta de satisfazer o nosso ego, as nossas vontades, os nossos prazeres. Aí Cristo vai dizer, negue-se a si mesmo. Nós devemos renunciar os nossos desejos, os nossos caprichos, os nossos egos. Irmãos, meu Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Nós precisamos renunciar a nós mesmos algumas vezes em favor do próximo. A minha mãe teve 7 filhos. E meu pai não era um marido exemplar. E ela dizia que quando a coisa estava preta, que ela queria chutar o balde, ela olhava para 7 meninos numa escadinha. E ela dizia, para onde eu vou? Com esses 7 meninos. Então, por causa deles, eu vou aguentar.
renuncie a si mesmo. Primeira lição que Cristo dá aqui. Um discípulo bíblico, ele renuncia para a glória de Deus. Às vezes a gente tem que perder para que o nome de Deus não seja escarnecido. Não é assim? Às vezes a gente fica calado para o negócio não ser mais desmantelado. Principalmente com família. A gente diz assim, gente, vamos ajeitar aqui o negócio. Aí a senhora é muito boa. Eu digo, não, mulher, é para que o negócio fique mais ou menos direito. Vamos ficar calada, vamos relevar, vamos, porque senão é isso, renuncia a si mesmo. Aí ele continua dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz para cristão não é amuleto. Não adianta estar com o brinco na cruz, estar com a cruz na máscara. Eu não vejo problema de quem tem a cruz na máscara, tá, irmãos? Que não é isso não que eu estou falando, não. Não adianta ter blusa com cruz, não adianta ter anel com cruz. Cruz para cristão não é amuleto. Para cristão, cruz é morte. A cruz aqui representa os nossos sofrimentos. Cada um de nós temos nossos problemas e o nosso peso para carregar. A minha mãe também contava uma história, claro que isso é uma história com ela, né, irmãos? Ela disse que tinha uma crente, eu não sei quem contou essa história a ela. Ela disse que tinha uma crente que passava muitos problemas. E todo problema, ela ia para Deus e dizia, Deus, corta mais um pedacinho dessa cruz. Aí Deus ia lá e cortava. Deus, só mais um pouquinho dessa vez. Deus ia e cortava. Aí disse que essa mulher morreu. E ela tinha que ir para o céu, só que o céu era do outro lado. E ela só podia passar com a cruz. Mas acontece que a distância de onde ela estava para o céu era exatamente a cruz. Mas se a cruz já estava cortada um monte de pedaços. Claro que isso é uma alegoria, né? Nós precisamos carregar as nossas cruzes. Irmãos, e a gente tem cruz, viu? Eita, Jesus. Tem coisa que a gente diz, isso é uma cruz. Meu Deus, me ajuda a carregar. Carregue, irmão. Pegue sua cruz e siga a Cristo. Porque não é você que carrega, é Ele que carrega por você. Porque Ele já levou a cruz mais pesada que poderia ter carregado. Pegue a sua cruz e siga. Não devemos dizer isso é um mal e devo suportá-lo, porque não posso evitá-lo. Mas dizer isto é um mal e devo suportá-lo, porque trabalhará para o meu benefício. A cruz de Cristo trabalha para o nosso bem. A cruz de Cristo trabalha para nos aperfeiçoar. A cruz de Cristo trabalha para nós sermos um ser humano melhor. Então pegue sua cruz. Não é para ficar parado não. Ele vai dizer, tome a sua cruz e siga-me. O sofrimento não é empecilho para seguir a Cristo. Porque se fosse assim, os irmãos da igreja perseguida não professavam Cristo e não seguiam Cristo. Sofrimento é motivo e é ano para a gente continuar chorando às vezes sim, caindo, indo ali, indo aqui, mas continuamos prosseguindo para o alvo que nos foi proposto. Pegue a sua cruz e siga-me. Verso 25, ele vai dizer, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Segunda coisa que um discípulo precisa entender. Os valores do reino de Deus são invertidos. Você sabia disso? A gente se empolga com pompa, Deus não está nem aí para a pompa. A gente se empolga com aparatos religiosos, Deus não está nem aí. No nosso mundo é maior quem é servido, quem senta, quem tem reconhecimento humano e quem é servido e quem tem muitos serviçais. No reino de Deus, maior é quem serve. Tudo é invertido no reino de Deus. Sabe por quê? Como é que eu vou ganhar
Como é que eu quero ganhar uma vida perdendo? Essa conta fecha, irmãos? Essa conta não fecha. O mundo não entende isso. Como é que eu vou ganhar uma vida perdendo a vida? E como é que eu vou perder uma vida ganhando? Porque no cristianismo, ganhar é perder. Você sabia disso? Perder é ganhar. Ser grande é servo. Ser feliz é renunciar aos prazeres deste mundo. Satanás promete glória aqui, mas no fim tem sofrimento. Cristo nos oferece cruz aqui, mas no final nos oferece a glória. Nós temos os valores invertidos. Como salvar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? Vamos entender algumas coisas. Primeiro, quando buscamos, como é que eu salvo a minha vida perdendo? Quando eu busco felicidade sem Deus. Eu estou perdendo a minha vida, irmãos, quando eu busco felicidade sem Deus. Os prazeres desse mundo são transitórios. Eclesiastes 2, Salomão vai dizer, Eclesiastes é sensacional. Salomão vai dizer, eu provei dos melhores vinhos. Eu comi das melhores comidas. Eu tive as mulheres que eu quis. Eu não me neguei prazer nenhum. Mas no final da minha vida eu entendi que tudo é vaidade. Você olha para o mundo, você vê que as pessoas vivem de momentos. Vivem de prazeres. E prazeres passam. Eu perco a minha vida quando eu estou indo buscar felicidade sem Deus. Eu perco a minha vida quando eu busco realizações em coisas materiais, que é o ídolo desse século. Dinheiro traz poder? Traz. Mas em busca dele, muitos têm perdido as suas almas. Nós temos visto isso nos noticiários. Pastor preso por fraude. Deputada manda matar marido. Para quê? Em nome de quê? Efêmero. A história conta, aliás, a biografia de Fernão Dias Pais Leme. Quem era ele? Era um bandeirante de esmeraldas. E a história conta que ele gastou a sua vida e a saúde, irmãos, procurando esmeraldas. Inclusive, nessa sua peregrinação, ele perdeu um filho. E diz que ele era tão ávido pelas esmeraldas, tão ávido por poder, que ele nem velou o filho. E a sua biografia vai dizer que ele achou 147 esmeraldas. Ele é conhecido como o homem das pedras verdes, porque esmeralda é verde. E quando ele acha as 147 esmeraldas, o mundo estava atravessando uma febre contagiosa. E ele pegou a febre. E a história conta que aquele homem, delirando da febre, prestes a morrer, começa a tentar colocar as esmeraldas no seu coração. Porque aquilo ali foi a vida dele. Aquilo ali foi o motivo maior da sua existência. E ele estava percebendo que o que ele mais procurou, ele não podia levar. E disse que num afado e loucura, e ele ficou conhecido por isso, porque ele ficava tentando empurrar as esmeraldas ao seu próprio coração. Quando perdemos a vida e ganhamos, vamos ver? Quando renunciamos os prazeres dessa vida. Eu já falei aqui que os prazeres desse mundo são falsos e passageiros. As alegrias de Deus, elas são reais e eternas.
Nós perdemos a nossa vida para ganhar quando nós renunciamos às riquezas deste mundo para obter herança eterna. Eu não estou dizendo que você não pode ser uma pessoa rica, que você não pode ser uma pessoa abastarda, contanto que você use isso para a glória de Deus. O amor ao dinheiro tem levado muitos à ruína e à destruição. Nós perdemos a nossa vida aqui e ganhamos quando nós renunciamos, irmãos, aquilo que nós vemos, para recebermos aquilo que a gente ainda não conseguiu ver. Nós não vemos o céu, mas a minha Bíblia diz que nós temos uma herança, que ela não enferruja, que ela não se corrompe, que ela não é comprada por dinheiro, que ela é mais valiosa. Eu não vi, mas eu creio. E felizes os que viram e creem. Verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ele agora vai dizer que a nossa alma é o que nós temos de mais valioso. E a nossa alma é tão valiosa que foi necessário Deus entregar seu único filho em resgate dela. E quando nós não damos importância à nossa alma, é como se nós não tivéssemos reconhecendo e dando a importância daquilo que Deus fez por nós ali, através de seu filho na cruz do Calvário. O que você tem de mais valioso é a sua alma, irmãos. Porque é a única coisa que você vai levar quando você fechar os olhos. Você vai levar dinheiro? Você vai levar saúde? Bens? Se você não gerar relacionamentos e não tiver ninguém para pegar na alça do seu caixão, você fica fedendo e os bichos vão lhe comer dentro do caixão. Se você não gerar relacionamento, não vai ter ninguém nem para velar o morto. Você não leva nada, você leva a sua alma. E a gente precisa aprender algumas coisas. Primeiro, a perda da alma, ela é uma perda irreparável. Irmãs, é impossível mudar o destino eterno da alma. A Bíblia diz que morreu, segue-se ao juízo. Uma vez que você perdeu a sua alma, não tem missa de sétimo dia que tire você do seu destino. Você não vai reencarnar para seu espírito evoluir em uma pessoa e você ter a chance de ser uma pessoa melhor. Não, uma vez perdida a alma, já era. A salvação da alma vale mais do que riqueza. E é o que eu falei, a riqueza só acompanha até o túmulo. Mas a salvação em Cristo da nossa alma, nós vamos gozar toda a nossa eternidade. A nossa alma, dinheiro não compra. A nossa alma foi resgatada com o sangue do Cordeiro ali na cruz do Calvário. Devemos procurar enxergar as coisas futuras e viver hoje uma vida que seja compatível com a vida que teremos no mundo por vir. Aí Jesus vai fechar com um estímulo para a renúncia, com um estímulo para carregar a cruz, com um estímulo para perder a vida, para poder ganhar. Qual é? Vamos lá. Verso 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Cristo estava dizendo, sabe por que vocês têm que renunciar? Sabe por que vocês têm que pegar a cruz de vocês? Sabe por que vocês têm que negar a si mesmo? Porque eu vou voltar. A segunda vinda de Cristo é certa. Irmãos, na primeira vinda de Cristo, ele veio na humilhação, porque ele veio como carne e como sangue. Mas na segunda vinda, ele vai vir com a glória do seu Pai. É isso que ele falou aqui. Na segunda vinda, ele virá acompanhado de gloriosos anjos. Aí ele vai dizer, é pautado nessa promessa, é pautado nessa verdade, que vocês precisam renunciar à vida de vocês aqui. Eu vou vir como juiz.
Eu vou dar a recompensa a alguns e a punição a outros. E eu vou retribuir cada um segundo as suas obras. Não é que nós precisamos fazer obras, mas as obras acompanham os salvos. O estilo de vida que nós levarmos aqui vai ser levado em conta, sim. Senão, qual era o sentido de renúncia? Ele retribuirá cada um. Os homens serão recompensados pelo que foram e fizeram nesta terra. Mas olha que coisa interessante. Ele vai nos dizer que essa recompensa não será agora. Essa recompensa vai ser no dia que ele voltar. O que eu tenho para dizer aqui é que a gente precisa esperar, é que a gente precisa acreditar, é que a gente precisa vigiar, porque esse dia vai chegar. É em cima dessa promessa que meus sofrimentos precisam estar pautados. Aí ele vai terminar dizendo: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não quero terminar com uma polêmica acerca do reino, ok? Porque eu entendo aqui que o negócio é difícil. Mas eu só quero dizer uma coisa. O reino de Deus é a presença e o senhorio poderoso da pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus é Cristo reinando em corações e mentes. Renunciar aos prazeres desta vida para obter vida eterna terá retribuição certa. Cristão é diferente de todo mundo. E eu quero terminar aqui com uma citação que eu escrevi. Eu tenho ela na capa da minha Bíblia. A.W. Tozer. E eu acho que cai assim, excelente. Sobre o que é ser cristão. E eu quero terminar com isso. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível. Ouve o inaudível. E conhece o que excede todo o entendimento. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.